Sejam bem-vindos a mais um episódio do Movie Talks, aqui onde conversas acontecem para mover você e mover o seu negócio. Fala a verdade aí, empresário e empresária do outro lado. Ter o seu próprio negócio e fazer a gestão dele não é nada simples, né? Tirar as ideias do papel, realmente estruturar o negócio, uma estrutura que te faça impulsionar e avançar, é sempre um desafio, não é? Por isso que hoje eu trouxe uma especialista super especial para conversar um pouco sobre essa ideia de como estruturar os negócios, como fazer os negócios avançarem e realmente alcançar aí os seus objetivos, o que inclui objetivos financeiros. Eu estou aqui hoje com a Simplesmente Mirelle. Ela é conhecida como consultora estratégica para nanos, micros, pequenos e médios negócios, é mentora de expansão de mentalidade, ajudando pessoas e empresa a transitarem da competência técnica para a maestria empresarial. Ela é fundadora e presidente da Apexia Comunidade. Ela ensina, mentora, impulsiona, aconselha dezenas de mulheres a tirarem as suas ideias do papel, saindo de profissionais liberais executoras para sentarem na cadeira de presidentes, administradoras e gestoras dos seus próprios negócios. Mirelle, é uma grande honra recebê-la aqui, uma grande satisfação. E eu tenho certeza que esse episódio vai ser incrível, mulher. Fique à vontade. Obrigada, bom dia, Lídia. Eu tô tão feliz, tão honrada, tão radiante de estar aqui com você. É um privilégio, é um prazer. E ler alguém falando da gente até emociona. Fala, caramba, é isso tudo? É isso tudo, gente. É isso, tem muito mais. Que currículo. Mas o mais legal de tudo é fazer esse currículo servir pessoas. Porque nada adianta você ter tido acesso a muitas coisas na vida se isso não converter em servir pessoas, em multiplicar conhecimentos, em expandir mentes, né? Então é um prazer, é uma honra muito grande estar aqui. E o mais legal é que eu não faço ideia do que ela vai perguntar. Isso é sensacional, porque o que sair é porque saiu, né? Porque é o que é verdade, é o que tá dentro, é o que se sabe. Então, muito obrigada por esse privilégio. Eu que te agradeço de verdade, Mirelle. E assim, é muito real. Aqui no Movie Talk, gente, a gente não roteiriza, não. Nada. A gente vai no instinto mesmo. Eu gosto muito de trabalhar dessa forma. É por isso que a gente sempre trabalha com pessoas muito competentes, mulher. Então, se você está aqui, acredite que eu confio na sua competência para que a gente possa fazer essa construção, né? E, Mirelle, assim, o seu currículo é incrível, eu concordo muito com você. Não adianta a gente estudar e aquilo não produzir resultado, Sim. Não faz sentido. Então a ideia é que a gente saia de uma obesidade intelectual e possa produzir aí, gerar conhecimento para que as pessoas apliquem no seu Sim. dia a dia. Sim. Porém, Mirelle, eu gosto sempre de começar conhecendo um pouco melhor a pessoa que está aqui compartilhando a mesa comigo. Então, quem é a Mirelle? E aqui, Mirelle, eu quero conhecer um pouco da sua história, sabe? Como que você chegou à Apexia, a formação dessa comunidade que vem transformando a vida de mulheres? Com muita honra e muito prazer eu conto. Vamos lá, sou carioca suburbana. Fui criança no Rio, fui jovem e me formei em Goiás e vim para São Paulo depois de formada. Tem algumas coisas que são importantes nessa história. Eu fui o filho do meu pai, o filho que ele não teve até meus 15 anos. Então, eu não nasci eu nasci menina, mas realizando o sonho do meu pai que eu fosse homem. Então, por que isso é importante? Porque a minha educação foi masculina. E o fato de eu ter tido uma educação masculina fez com que eu visse a vida de uma forma masculina e que eu não tivesse limites. Ninguém falou pra mim que eu tinha que ser dona de casa, ninguém falou que eu tinha que casar, ninguém falou que eu tinha que cuidar de filho, ninguém falou nada disso. Meu pai sempre me educou pra guerra, pro mundo, pra resolve, é teu. E eu só fui entender o impacto da educação 40 anos depois.
O que é ser educada para ser mulher e o que é ser educada para ser homem, eu só fui entender 40 anos depois. E isso é muito importante nessa construção. Então, eu me formei como advogada, vim para São Paulo para prestar concurso para o Ministério Público, não tinha condições de me bancar aqui, minha família também não tinha, e fui procurar emprego. E aí começam as aleatoriedades, Deus, o universo, o que você quiser chamar. Meu primeiro emprego foi numa grande empresa chamada McKinsey, que é a maior empresa de consultoria estratégica do mundo. E ali, eu falo que a faculdade me deu o título de advogada e a McKinsey me ensinou a trabalhar. E foi lá que eu aprendi o que era ser consultora, foi lá que eu aprendi absolutamente tudo relacionado a um trabalho com excelência. Fiquei 7 anos na McKinsey, quebrei vários paradigmas, abri o escritório da McKinsey no Rio de Janeiro, pela McKinsey viajei para o exterior, fiz várias coisas. E a partir dali, a McKinsey, ela faz parte dessa casta de algumas empresas que uma vez que você faz parte dela, tudo que acontece na sua vida depois é porque um dia você pertenceu àquela empresa. E aí, a partir daquilo ali, eu entrei na McKinsey como recepcionista, saí como secretária de vice-presidente de empresa. Da primeiro diretor da McKinsey, que eles chamavam de diretor e era uma vice-presidência, brasileiro no mundo. E a partir dali, todos os meus outros trabalhos foram como assessora de presidência. E nesse lugar, como assessora de presidência, eu desisti do direito, eu entendi que naquele momento não fazia sentido para mim. E como assessora de presidência, eu nunca fui uma assessora voltada para a vida pessoal. Eu sempre fui uma assessora que gostava de assessorar aquela pessoa para o desenvolvimento e administração dos negócios. Então, eu participei de muitas mesas importantes, eu sentei em muitos conselhos de administração, eu vi muitas coisas no Brasil sendo decididas em salas de reunião. E assim foram. E eu fui assessora de presidentes durante 18 anos. Eu falo que a vida foi muito... Minha vida de CLT foi muito privilegiada. Assessorei a família Safra, assessorei a presidente da Danone, assessorei grandes empresas como a Time for Fun, Tickets for Fun, trabalhei na Meta durante quase 4 anos, aí já numa segunda fase da minha vida como profissional de recursos humanos. Então, eu tive muitos privilégios. Daí, em 2023, eu saí do mundo corporativo e criei minha consultoria para recursos humanos, voltado, porque era uma coisa que eu via no mundo corporativo, que a empresa pode ser a mais bem estruturada ou a pior estruturada que tiver. Pode ter processos, pode não ter processos. Pode ter tecnologia, pode não ter, mas o que manda são as pessoas. Então eu comecei a estudar muito mente, estudar muito desenvolvimento humano, como é que a gente impulsiona essa pessoa para ela ter uma boa carreira e fazer o que ela precisa fazer. E daí, em 2023, eu saio do mundo corporativo e abro a minha consultoria estratégica para RH. Quando então eu caí na maravilha dos networkings da vida, dos grupos de networking. E os que eu ia só tinham mulheres. E daí eu, com essa visão de negócio, comecei a perguntava a Lidiane, como é que vai ser? Lidiane, como vai ser o trabalho? Como é que vai ser o negócio? O seu faturamento? Como é que vai ser o planejamento? E ali eu comecei a perceber que existia uma distância muito grande da gestão que eu aprendi nessas grandes empresas, da gestão real da mulher empreendedora. Eu comecei a perceber que aquilo que eu aprendi, que eu fazia por 25 anos, as mulheres empreendedoras não faziam. Elas não planejavam, elas não precificavam corretamente, elas não administravam fluxo de caixa, era muito põe o pé que Deus põe no chão e pouca execução, pouca gestão, pouco conhecimento técnico, e aquilo me preocupou. Eu falei, tem uma coisa aqui, esse jeito de administrar não vai dar certo, não dá certo. É lógico que não tem nada a ver com Deus. Eu sou uma pessoa, inclusive, de muita fé. É que não é Deus que faz o seu preço, né? Não é Deus que administra o seu fluxo de caixa. O rolê dele é outro. As pessoas gostam de terceirizar, né? Exato. E aí, eu fui olhar dados, eu fui pesquisar dados, fui para o Sebrae, fui para o IBGE, fui para todos esses grandes instituições que falam de empreendedorismo e entender quem é essa mulher empreendedora. E daí, eu lendo os dados, quando eu olho os dados e tento personificar essa mulher, fazer a persona da mulher empreendedora, quem eu descubro que é essa mulher empreendedora? É uma mulher 40+, negra,
gorda, isso são dados, tá, gente? Isso não é coisa da minha cabeça, não. Mulher 40 a mais, negra, gorda, mãe solo, sacoleira, não entende nada de negócio, a grande maioria nem tem formação acadêmica, ela trabalha, ela empreende por 2 motivos. Ou é porque o mercado não absorve mais ela como CLT, ou até absorve, mas ela não consegue mais ficar 8 horas, 9 horas no escritório, porque ela tem uma criança. E quando eu olhei aquilo, eu pensei, Lide, eu preciso viver essa vida, porque eu vim da Faria Lima. Como é que eu vou ajudar essa mulher? E como é que ela vai confiar em mim que eu posso ajudá-la sem viver essa vida dela? Ela vai olhar para mim e vai falar, minha filha, você é uma Faria Lima, volta pro teu lugar. Não tem nenhuma aderência. E aí eu pensei, como é que eu posso viver essa vida? E daí, num surto aqui empreendedor, eu fechei a minha consultoria de RH, olhei para aqueles dados e falo, onde eu posso me encaixar para entender a cabeça dessa mulher? E virei sacoleira. Então, eu fecho a minha consultoria e abro a minha sacolaria. E viro uma mulher sacoleira. Eu tinha uma marca chamada Garimpeira Urbana. O Instagram tá no ar, mas não tem nada. Vocês podem olhar lá. Eu era, inclusive, bem diferente. E dentro da Garimpeira Urbana, eu fui aprender o que é empreender raiz, sem 1 centavo, mãe solo. Eu não sou mãe solo, mas eu fui viver aquela vida, né? E durante 1 ano, eu vendia armações de óculos e sutiãs como sacoleiro, ou seja, sem ponto fixo, andando em todos os lugares. Então, eu vendia em praça pública, eu fiz muita feira no Parque Serete, na Anália Franco, eu vendia nos grupos de networking, eu ia na Casa das Mulheres, eu ia na Expo Empreendedor, na Feira do Sebrae, eu vendia, era uma camelô, né? Botava a minha banquinha e vendia. E por que óculos e sutiã? Tudo era estratégico. O sutiã me levava para uma conversa com essa mulher. Inclusive, se você está assistindo e comprou um sutiã meu, faz favor de colocar aqui. Eu tenho um sutiã da Garimpeira Urbana, eu tenho um óculos da Garimpeira Urbana, porque eu tenho certeza que eu tenho cliente que assiste aqui o Move Talks. O sutiã é porque eu queria ter acesso ao que há de mais íntimo dessa mulher que ela não conta para ninguém. Seus medos, as suas vergonhas, as suas vulnerabilidades. E os óculos é aquilo que eu quero mostrar para o mundo. Eu coloco um óculos laranja e pareço uma marqueteira. Eu coloco um óculos redondo e finjo que eu sou inteligente. Tudo aquilo que a gente faz, que às vezes a gente não acredita que é, mas a gente quer fazer a outra pessoa acreditar. E assim foi durante 1 ano. Depois de 1 ano, eu peguei essas informações, tudo que eu colhi, e comecei a categorizar todos os problemas que eu encontrei no empreendedorismo feminino. E categorizei 4 grandes grupos de problemas. Primeiro, a falta de conhecimento em gestão de negócios. Nada vai substituir o conhecimento técnico em gestão. A gente precisa aprender algumas coisas. E isso é um grande mito, né, Mirelle? Exato. Porque a maioria, e eu entendo que você fala especificamente para as mulheres, mas assim, isso é generalizado. A maioria das pessoas que empreendem no Brasil, empreendem porque elas têm uma vocação para aquele trabalho, porque elas trabalharam muito tempo e carregam uma experiência ali, e acredita que aquele conhecimento da profissão em si vai ser o suficiente para ela performar no negócio. E o resto põe na conta de Deus. Não tem como dar certo, né? O segundo pilar, a segunda categoria de problemas, a falta de visão estratégica de negócio. Então, a pessoa começa um empreendimento, além dela não conhecer administração e gestão, ela não tem visão estratégica de negócio. O terceiro, que para mim é o mais grave, tá? Porque isso aqui é conhecimento técnico, Sim. né? O terceiro é o quê? É a falta de mente empreendedora. A gente, muitas vezes, começa a empreender com a nossa mente de CLT, dona de casa ou funcionária pública. A mente de quem empreende é outra. E totalmente diferente. E ninguém ensina. E você vem querer fazer um projeto, um negócio com a sua mente de CLT que tem dia de pagamento. Não vai dar certo. Você vai precisar entender algumas coisas e expandir a sua mente para você ter sucesso. E o quarto era a ambiência. Porque muitas vezes essa mulher, e aí eu tô falando não é só de mulher, mas nesse específico, a mulher tem tudo isso,
Mas o pior desincentivo está dentro da casa dela, muitas vezes. E a gente é produto do meio. Com Se certeza. a gente não tiver em um meio que nos impulsiona, a gente não vai... Trava. Trava. A gente pode até chegar onde a gente quer, mas vai demorar muito. E daí, com esses quatro grandes categorias de problemas, eu falei, como é que eu resolvo? E daí eu criei a minha mentoria para expansão de mentalidade, a minha consultoria específica para nanos, micros, pequenos e médios negócios, e a consultoria ela atende homens também. Criei a minha mentoria, consultoria, criei vários cursos aleatórios para ensinar as pessoas coisas técnicas de gestão e faltava ambiência. Aí entra a Apexia. E por que a Apexia é exclusiva para mulheres? Porque eu sou uma feminista, no sentido de que... E isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas não sabem o que é feminismo, né? O feminismo é você querer ter equidade. É só isso, tá? Então, eu sou uma pessoa que luto muito pela equidade feminina. E quando eu trago essa mulher... empodero ela, ensino ela a administrar o trabalho dela, expando a mente dela, trago dignidade, faço ela aprender a precificar corretamente, eu tô colaborando com a solução de um problema que eu não falei aqui nem você, violência doméstica. Sim. Então, a Apexia ela é feminina porque a mulher precisa de um espaço de segurança. Mas a Apexia e o Instituto Verso, que é o instituto que está por detrás da Apexia, tem curso para homens, tem consultoria para homens. Só a Apexia é feminina, mas o Instituto Verso, que é o instituto de educação que eu criei, fundei, junto com as minhas parceiras, para a gente dar o suporte para a Apexia, ele é sem gênero. É para qualquer pessoa. Show, E cá Mirelle. Cá estamos nós. E que história, né? Obrigada. E que história, que bagagem, que experiência. Mulher, você começou num ponto, e é a sua primeira categoria aí de problemas a serem solucionados, que é a realidade de 99% dos negócios brasileiros, né? A questão da gestão e a questão da estratégia. Sim. Como eu mencionei anteriormente, né? Até por uma necessidade de mercado. Muitas vezes o empreendedor brasileiro, ele opta por empreender porque ele não tem outra alternativa. Exato. Ele já não consegue se realocar profissionalmente. Sim. Muitas vezes é essa mulher mesmo que se tornou mãe e ela quer se dedicar aos filhos e tá tudo bem, ok? Então, encontra no empreendedorismo uma oportunidade de continuar gerando renda. Sim. E a maioria acaba por iniciar os seus negócios sabendo fazer alguma coisa. Sim. Se é um homem, eu gosto de carro, sei mexer com carro, vou montar algum negócio nessa área. Uma mulher, gosto de cozinhar, vou montar alguma coisa na área de culinária. Isso é muito comum, sim, na realidade dos negócios brasileiros. Sim. Entretanto, a gente sabe que empreender é muito mais do que saber fazer alguma coisa. Sim. A gente tem que olhar para esse lugar mesmo de gestão, de desenvolvimento estratégico, para que o negócio vá se estruturando e, por consequência, cresça. Exato. Quando você está diante de um nanonegócio, tá, Mirelle? Pensando mesmo nos pequenos, os negócios que iniciaram há pouco tempo, o que você considera caminhando para esse lado da gestão e estratégia? Os primeiros passos para que esse empreendedor dê, para que ele comece a organizar a organização, o planejamento, para que ele comece a estruturação do seu negócio. Nossa, que pergunta, Lídia. Que delícia de pergunta. Vamos lá. Na Apexia, as mulheres aprendem a nossa metodologia de gestão. O que é isso? Todo negócio qualquer, do mais nano sei lá, qualquer coisa, a NASA, ela precisa ter pilares que sustentam esse negócio. E esses pilares são pilares de gestão. O que você está falando, eu chamo o seguinte, eu explico isso na Apexia, quando existe um autor que eu gosto muito, chama Michael Gerber. E ele diz uma frase que quem frequenta a ambiência da Apexia já sabe de cor. Não adianta você entender do seu produto, você precisa entender de negócio. Não adianta você entender de carro, você precisa entender de como administra uma loja que vende carro. Não adianta você saber fazer bolo, você precisa entender como é que você mantém uma loja de bolo. E esse é o problema, porque se você não sabe como
administra o negócio, você vira a boleira da sua loja de bolo, você vira o vendedor de carro da sua loja de carro. E quem é que está sentado na cadeira de presidente? Ninguém. Porque você abandonou para ser a pessoa técnica. Então, respondendo a tua pergunta, vamos pegar a pessoa que é empreendedora profissional, da pessoa que é uma pessoa sobrevivente que está tentando fazer um dinheiro. A pessoa profissional, ela começa um negócio olhando para uma oportunidade de mercado. Ela vê ali que está acontecendo alguma coisa e que não tem nenhuma empresa suprindo uma necessidade. Ou tá todo mundo suprindo igual, tá todo mundo fazendo igual e ninguém tá fazendo diferente. E ela vê aqui uma oportunidade de fazer diferente. E daí ela faz um planejamento. Ela faz pesquisa, ela faz conta e depois ela abre uma empresa. Essa é a empreendedora que tá 1% da população brasileira. Exatamente. Que tá na Faria Lima, tá? Tá na Faria Lima. Eu falando Faria Lima como uma forma pejorativa. Ou seja, é uma pessoa que ela não empreende com emoção. Ela empreende com a razão, com o dinheiro, com estratégia. Agora vamos para os 99%. Os 99% é o seguinte. Eu sei fazer copinho. E eu vou ali e abro uma loja de fazer copinho. Eu entendo alguma coisa? Nada. Eu só sei fazer copinho. Aí eu vou lá e abro a loja de fazer copinho. Qual é o problema? Se você não sabe por que você abriu a loja, se você não sabe para quem você vai vender esse produto, se você não sabe como você posiciona esse produto, se você não sabe precificar, você vira refém de todo mundo que compra copinho e vai colocar na mão de Deus esse seu copinho ser vendido. Então, como é que você começa um negócio? Você começa com 3 perguntas. Qual é o problema que eu quero resolver com este negócio? Uma das coisas que a gente aprende na teoria geral da administração é que todo negócio, todo serviço e todo produto, qualquer que seja no mundo inteiro, existe para resolver um problema prático do ser humano e para resolver um problema emocional, uma falta emocional. Então, não, mas eu só vendo copinho. Não, você não vende copinho. Você vende, talvez, a solução da sede de uma pessoa. O copinho é ferramenta. Você está resolvendo a sede. Então, você que é nanoempreendedora, nanoempreendedor, olha para aquilo que você vende, tira o técnico, pensa o seguinte, se fosse proibido falar que eu vendo copinho, como é que eu ia falar para o meu público que eu vendo copinho? Como que eu ia falar isso? Então, a primeira parte, Lid, é entender o porquê que você tem esse negócio. Qual é o problema que você quer resolver? O problema prático ou o problema emocional? Segundo, quais são os seus diferenciais? Todos os negócios têm diferencial. Até não ter diferencial é um diferencial, porque você vira commodity. E o que é commodity? Commodity é o seguinte, eu compro copo sem entender, não estou nem preocupada quem é que fornece. Eu compro o copo porque eu preciso. E isso faz você entrar numa guerra de preço. Então, quais são os seus diferenciais? Olhe para as pessoas que vendem ou para as empresas que vendem o que você vende e olhe o que você faz de igual, o que você faz de diferente. Então, você já entendeu qual é o porquê que você existe, qual é o problema que você quer resolver. Você entendeu quais são os seus diferenciais. Aí você vai precisar entender para quem você quer vender. Para quem que você quer vender? Porque copinho vai ter de 50 centavos a R$1.000. Quem é seu público? Só que tem um detalhe aí, Lid. Muita gente elege vender para quem paga mais caro e acha que é simplesmente pegar esse copo e colocar R$1.000 como preço. Não é. O nome disso é posicionamento. Você só vai conseguir colocar R$1.000 no preço desse copo quando a tua audiência te perceber, entender e validar que você tem capacidade, inteligência e que você tem o produto, que esse copo que você vende vale R$1.000. Perfeito. Então a gente vê muita gente querendo vender pro tal do high ticket, mas que não sustenta essa vida e nem esse produto nem por um segundo. E aí não tem Instagram que vai dar jeito. Por quê? Porque a gente primeiro compra, depois a gente passa o Pix.
E se a pessoa não comprar pela tua construção de imagem, de marca, de entrega, de relacionamento, ela não vai passar o Pix. E se passar enganada, depois vai falar mal de você e vai destruir o que você fez. Aí é um problema, né? Aí é um problema. Então eu começaria assim. Eu começo, é isso que eu ensino. Qual é o problema que você resolve? Quais são os seus diferenciais? Para quem você resolve? Porque você respondendo essas perguntas, você vai para os próximos níveis, que é, então, se é para esse tipo de gente que você resolve, quanto que esse público paga? E aí você vai fazer uma engenharia de precificação, você vai cuidar do seu dinheiro com toda a engenharia financeira e você vai se blindar juridicamente com tudo que você precisa aprender para você ter um negócio seguro. Ah, Mirelle, mas eu não sou advogada. Meu amor, deixa eu te contar o seguinte. A gente aprende como é que funciona o corpo humano, a gente também não é médico. Então, existem temas no direito que é obrigatório a gente saber. A gente não vira especialista, mas se você não souber o básico, você não sabe nem pedir para uma pessoa advogada fazer o que ela precisa fazer. E aí você delega de novo a gestão do seu da sua empresa para uma terceira pessoa. E aí, quando essa terceira pessoa faz algo errado, você se culpa ou culpa a pessoa. Não, mas a responsabilidade é sua porque a empresa é tua. Então, sim, você como empreendedora precisa aprender sobre finanças, precisa aprender sobre jurídico, precisa aprender sobre gestão, sobre marketing, sobre tudo isso. Num nível que te dê condições de delegar, fazer perguntas e cobrar resultado. E não necessariamente executar tudo isso. Respondi, senhora. Com certeza, com certeza. E aí vale uma observação. Ontem eu conversava com uma outra empresária e nós conversávamos exatamente sobre este ponto do delegar. É claro que a gente que inicia ali, até porque você inicia com recursos escassos. Exato. Então é você quem executa aquele básico. Exato. Inicialmente. Mas conforme o negócio ele vai se desenvolvendo, você tem que aprender a saber selecionar as pessoas certas para caminhar com você. Exato. E aí é um outro grande desafio de muitos empresários, né? A delegação. Sim, por quê? Uma coisa que eu ensino para as mulheres da PEX e para os meus clientes também individuais é o seguinte: nós somos pessoas muito emocionadas. Então a gente leva a emoção para dentro dos nossos negócios. E onde que está um grande erro que a gente comete? Primeiro, que a gente acha que ninguém faz nada melhor do que a gente. E segundo, nós estamos cativas do meu jeitinho. É do meu jeito. E alguma coisa acontece na nossa cabeça, que essa alguma coisa tem vários nomes, a começar por insegurança, que faz com que você realmente acredite que o seu melhor jeito é o melhor jeito, né? Então, quando você começa a empreender, você precisa entender que o seu papel é de... Vou voltar. Se você ama fazer bolo, sua vida é fazer bolo, vou te dar um conselho: não abra uma loja de fazer bolo, vá fazer bolo para alguém. Por quê? Porque quando a gente vira empreendedora, tudo que a gente deixa de fazer é o que a gente mais ama. Pois é. As pessoas esquecem dessa parte, né, Mirelle? Então, se você ama fazer bolo, vai fazer na loja de alguém. Porque se você cria uma marca de bolo, você vai ter que dividir o seu tempo com jurídico, finanças, precificação, marketing, tudo isso. E o tempo que você vai fazer bolo é isso aqui. Então, você vai precisar entender que é outra coisa que Michael Gerber nos ensina. O que mantém uma empresa viva, próspera, não é o produto, é a empresa. E onde está o nosso problema? O nosso problema está porque a gente se apega no copinho. E por conta desse copinho, a gente coloca a empresa em risco. E uma pessoa que pensa com estratégia, uma pessoa que tem esse DNA empreendedor, se ela precisar deixar de vender o copinho para salvar a empresa de copo, ela deixa de vender o copo. Porque ela entendeu que o que vai trazer dinheiro para ela e segurança financeira não é o copo, é a empresa. E o que nós estamos fazendo? O oposto. A gente coloca a nossa empresa em risco para garantir o produto. Eu sinto muito lhe falar, vai dar errado. A empresa sempre virá em primeiro lugar.
Então, você vai precisar, ao longo da sua jornada, entender que você vai precisar abrir mão do seu conhecimento técnico e delegar para uma pessoa que faça minimamente 80% do que você faz melhor do que você ou igual a você, para você concentrar a sua atenção naquilo que é mais precioso, que é a empresa, e não conhecimento técnico. Uau, uau! E é muito aquela coisa assim, é sair do operacional e sentar de fato na cadeira de CEO do seu negócio, né? E nessa cadeira não se faz tudo. Eu falo que na Apexia, a missão da Apexia... E eu tô muito feliz que nós temos aqui, ó, Café de Bisa, que é cidadã da Apexia. O papel da pessoa que senta na cadeira de presidente é deixar de ser, no caso da mulher, uma mulher tarefeira. O que é uma mulher tarefeira, um homem tarefeiro? Aquele que você abre a lista, tem 450 bolinhas de as tarefas que a pessoa precisa fazer. Quando você categoriza aquelas tarefas, você pergunta, por que você está fazendo isso? 85% é para alguém. É para resolver e para fazer alguém parar de reclamar. É pouco o que é estratégico. Então, o que a gente ensina na Apexia, especialmente na área de expansão de mentalidade? Vamos parar de viver a nossa vida para dar satisfação para as pessoas e vamos nos colocar em primeiro lugar. Inclusive em relação a casamento e filho. Nós somos primeiro pessoas. Depois a gente casa com alguém, depois a gente tem filho. Ou não casou, ou não teve filho, mas vocês entenderam aí o que eu quis dizer. Então, deixar de ser tarefeira e começar a ser estratégica é fundamental. Porque se não fosse assim, nem aqui eu estaria. Porque a minha lista de tarefa tá gigante, aí tu tá me atrapalhando. Eu devia estar lá fazendo tarefa. Mas as minhas tarefas eu posso delegar ou simplesmente não fazê-las. Porque a grande maioria também é o quê? Tarefas para saciar o nosso ego de sermos perfeitas. E perfeição não existe. Queridas, agradáveis, fofas. É muito comum entre mulheres isso, né? Exato. E no negócio, eu ensino muito isso para as cidadãs. Eu as chamo de cidadãs porque eu falo que a Apexia é uma cidade que a mulher voluntariamente se muda para ela, para respirar o nosso oxigênio e viver no nosso ecossistema. Então, elas são cidadãs. E este colarzinho aqui, olha que bonitinho. Lindo! É uma chave. É uma chave que abre a porta da cidade, que todas as minhas cidadãs fundadoras, que foram as primeiras cidadãs que chegaram na Apexia, têm. Então, eu ensino para essas cidadãs que é melhor o mal feito do que o perfeito nunca realizado. A gente fica lá buscando uma perfeição eterna e nunca realiza. Como eu falo sobre isso, não é? Mirelle, você vive buscando uma perfeição que é irreal e não sai do lugar. Não sai do lugar. E entra ano, sai ano, entra projeto e o projeto não roda, não sai, não flui, porque tá se apegando a coisas que nem são possíveis. Exato. Então, primeiro você faz, depois você aperfeiçoa. O problema... Vai melhorando? Vai melhorando. Eu gosto muito. É uma das estratégias, das técnicas, das ferramentas, falando da forma mais adequada, que eu uso muito, é o ciclo PDCA. Eu trabalho muito dentro da mentalidade do ciclo do PDCA. O PDCA, ele vai falar o quê? Que você... funciona como um ciclo. Sim. E esse ciclo, ele é contínuo. Você vai melhorando, trabalhando tipo a evolução. Né? Ele vai crescendo. Ele vai ascendendo, entende? Você planeja, aí você vai para execução. Aí você checa para ver se a execução foi coerente com o planejamento. Aí você descobre os desafios, os problemas, o que pode ser melhorado. Aí você retroalimenta o ciclo. Exato. E volta para o planejamento de novo, criando os ajustes necessários. Vai para a execução novamente. E assim sucessivamente. Então você melhora um pouco a cada dia, Exato. um pouco a cada ciclo. Exato. O que nesse ponto que você está falando é fundamental e que a gente se esquece, tá? Que é um exercício que eu faço muito com as cidadãs. A gente esquece de celebrar as micro-vitórias e de registrar a evolução. Então, é como se falasse assim, eu quero correr uma maratona de 40 quilômetros. Eu não quero, tô de boa sem correr, tá? Mas digamos que eu quisesse. Bora, mulher! Bora, mulher! Então, é como se a gente tem esse hábito, a gente só vai celebrar
quando a gente conseguir correr as 40 quilômetros. Mas, meu amor, se você não conseguir começar a andar 500 metros, você não vai chegar na maratona. Então, você quer fazer o seu cérebro virar o seu maior aliado. E essa, inclusive, é o slogan da minha mentoria, né? É transformar o seu cérebro no seu melhor aliado e a sua atitude no motor da sua transformação, da sua virada. Então, você precisa registrar a sua evolução. Hoje eu caminhei 500 metros. Por quê? Porque a nossa memória só lembra do que não presta. Dá uma olhada no ano passado, veja o que ficou na tua memória. Geralmente são as perdas, os traumas, as tragédias. A gente tem que fazer um esforço muito grande para lembrar das micro-vitórias. Tanto é que eu tenho um exercício na minha casa, que a gente tem em casa, o pote da gratidão. O que é o pote da gratidão? Todos os dias, ou quando a gente se lembra, a gente vai lá e escreve uma micro-gratidão. Pode, e quem vai em casa tem que escrever também. Então já tá convidado para ir na minha casa escrever no pote. Uau, beleza. E aí, a gente escreve lá e pode ser, hoje eu comi um bolo de fubá. A gente vê esse pote da gratidão ou no dia 25 de novembro, que é o dia de ação de graças, ou na virada do ano. E é sensacional, porque a gente lembra de micro vitórias que a gente fala, eu vivi isso, eu nem lembrava. E é isso que te dá força para ir correr mais 1 quilômetro, depois até você chegar nos 40. Então, como é o nome? Ciclo PDCA. Ciclo PDCA, ele primeiro que é verdade, é ciência, ele é fundamental, só não esqueça de agradecer, de registrar, não é agradecer só. É registrar... Celebrar, né? Celebrar e registrar as nanovitórias ao longo do processo. Perfeito. Porque ele vai consolidando a sua confiança e essa sua nova realidade que você está construindo. Perfeito, maravilhoso. E isso é mentalidade, né, Mirelle? Porque se a gente não parar para verdadeiramente ser grato, e às vezes a gente acha que ser grato, eu já estive nesse lugar, tá? De achar que ser grato é ser educado. Não. Uma coisa é você ser educado, outra coisa é você verdadeiramente sentir gratidão. São coisas totalmente diferentes. A pessoa pode ser absurdamente educada e não ser nada grata. Exato. Então você separar momentos para celebrar a conquista. Sim. Ah, mas ainda não é tudo que eu gostaria. Ok, celebra o primeiro degrau. Exato. Celebra o segundo, celebra o terceiro. Até você chegar no topo, onde é esse topo, Exato. e seja qual for esse topo para você. Exato. Né? Então é muito nesse lugar. Isso é fundamental. E é um exercício poderoso. Esse pote da gratidão eu já fiz. Eu fiz por um período e depois não dei continuidade, mas já fiz. É muito gostoso, né? E aí, esse ano, inclusive, quando eu fui abrir em janeiro, todo mundo que foi na minha casa e escreveu, eu mandei pra pessoa. Ai, que lindo! As pessoas se emocionavam. Meu Deus, eu não lembrava que tinha acontecido isso. Eu nem lembrava que eu tinha ido na tua casa. Tá vendo? Então foi muito bonito, porque não foi legal só pra minha família. Que delícia. Foi lembrar de gente que veio na minha casa que eu nem lembrava. Foi oferecer pra pessoa esse TBT da vida real, né? De coisas que às vezes a gente escreve e que a gente não se dá conta e que a gente não se lembra. Que esquece mesmo, né? Esquece. Acho que é bom criar uma memória, né? Um memorial. A gente usava, não sei se você chegou a fazer isso, aquela coisa de menina, adolescente, o diário, né? O diário. O meu era agenda. Pois era agenda. Que eu guardava embalagem usada de chocolate. Ai, gente, adolescente é uma coisa interessantíssima, né? Porque eu fui uma adolescente muito intensa. E eu sempre fui essa pessoa que gosto de guardar lembranças. Então, eu fui dessa que guardava papel de bala, o bilhete rasgado, o sei lá o quê. Eu não tenho mais esses diários, infelizmente, mas eles eram tão lindos. Ricos, né? Ricos. Eu gostaria muito de ter tido eles guardados, né? Nem sei por que eles não estão guardados, mas eles não estão mais. Mas eu lembro de um diário especificamente que ele era brochura e ele já tava aparecendo um sei lá o quê, de tanto papel. Faz parte. E é bom ter estas memórias, né? Pra gente poder se lembrar das coisas boas. Porque sim, e aí falando um pouco de neurociência, né? A gente tem um viés cognitivo que pende para o negativo.
Você sabe de onde vem isso? Tem é sensacional. Uma das aulas que as mulheres mais amam na Apex é que quando eu falo de neurociência, existe uma força dentro da gente chamada homeostase. O que é a homeostase? A homeostase é a força que regula a rotina. Então, a gente precisa entender que o nosso cérebro tem 3 pedaços. Aqui atrás é a parte de tudo que é automático. O meio tá a parte emocional e aqui tá a nossa razão. Aqui atrás é o primeiro pedacinho. Quando a gente é girino, é aquele primeiro pedacinho que aparece na ultrassonografia. Na ultrassom mesmo, né? E ali, esse pedacinho, essa parte aqui atrás, onde está o cerebelo, é onde toda a máquina humana funciona. Tudo que é mecânico. E aí, a gente precisa fazer esse paralelo com a nossa razão. Quando a gente tem uma função, quando a gente tem uma tarefa muito importante pra gente fazer, a gente não gosta de ser interrompida. Sim. A gente tá ali concentrado. Eu sou terrível com isso. E me aí interrompe porque eu fico brava. Fica brava, né? O cérebro é igual. Então, ele não gosta que você invente coisa nova, porque ele precisa cuidar do pulmão, ele precisa cuidar do rim. Tu tá inventando que tu vai pra academia. Pelo amor de Deus, para. Eu preciso aqui, ó, focar no, sei lá, no frio, no calor, em uma opção de coisa. Então, quando a gente tem uma rotina e a gente inventa uma coisa nova, a primeira coisa que o cérebro faz é usar tudo que a gente fala sobre a gente e todas as nossas experiências contra nós para fazer a gente desistir dessa nova rotina que a gente está fazendo. Economia de energia, né? Exato. O cérebro primitivo, e ele está presente, Exato. Muito bem, obrigada, ele quer fazer a gente economizar energia, Exato. né? E aí a importância, Lid, que eu sou chata pra caramba na Apex, é nisso, da gente entender da importância da nossa comunicação, da gente parar de se depreciar, da gente falar palavras positivas, impulsionadoras, porque são essas besteirinhas que a gente fala pra nós mesmas, brincando, que vai voltar tudo contra a gente quando a gente quer mudar de rotina e não consegue. É isso mesmo. Por isso que ter memoriais é tão importantes para que a gente se lembre de fato, Exato. né? E traga o cérebro para as coisas boas e não fique só preso nas coisas ruins. Exato. Mirelle, dentro desta temática, é mentalidade, isso é mentalidade, Sim. né? Como que você trabalha isso dentro da Apexia? Como que você procura desenvolver a mentalidade dessas mulheres? Porque, eu costumo dizer que a parte técnica, ela é de repetição. Sim. Não que a mentalidade não seja, mas é uma repetição diferente. A gente tem um método, você repete aquele método até você incorporar e acabou. Isso. É só repetição. Isso. Entende? Isso. Mentalidade é uma coisa mais complexa. Estamos falando da mente humana. Sim. A nossa mente, ela é constituída de crenças, de memórias, de traumas. Como desenvolver a mentalidade desta empreendedora? Muito boa essa pergunta. A Apex, ela surgiu exatamente dessa soma, né? Da importância de você desenvolver a mentalidade, de você aprender a administrar e ao longo desse processo em que você está desenvolvendo a sua mentalidade, está aprendendo a administrar, você ter o seu conselho de gestão. Porque quem faz parte da Apexia tem o seu conselho de gestão. Nós somos conselheiras das cidadãs. E não só sou eu e mais 4 mentoras especializadas. Por quê? Porque é igual criança, né? Enquanto ela está se desenvolvendo, ela precisa de uma pessoa que tenha mais conhecimento técnico do que ela, mostrando o caminho. Quando a mulher vem para a Apex, ela vem para uma rotina de encontros. Então, ela vai ter encontros que são encontros técnicos. Na segunda-feira, a gente dá aula técnica. Ontem, a aula foi de precificação. E interessante, essa aula de segunda-feira é aberta para qualquer mulher. Ela pode se inscrever e ir. Terça-feira é o dia do pertencimento. É quando a gente recebe essa nova mulher. Eu olho para ela e falo, Lid, olha, a Apexia tem muitas soluções. Para você, para o seu negócio, para o seu momento, eu te sugiro isso. Então, é a hora que eu, como presidente, olho para a cidadã e direciono ela.
Na quarta é a hora que ela vem se aconselhar conosco, que toda quarta-feira às 5 horas nós estamos todas reunidas em conselho e elas vêm com suas dúvidas, os seus problemas, os seus desafios empresariais e nós vamos aconselhá-la. Qualquer coisa dentro dos 10 pilares. O que é 10 pilares? Estratégia, posicionamento, precificação, blindagem jurídica, vendas, fluxo, processo, RH, governança, engenharia financeira, experiência de cliente, ferramentas de tecnologia e expansão de mente. Então, ela vem com dúvidas em um desses 10 pilares e nós vamos solucionar. Solucionar não, nós vamos aconselhar. Quinta-feira a gente dá uma folga para ela não cansar da minha cara e sexta-feira a gente vem com o dia da expansão da mentalidade, que é a nossa mentoria. Ali ela já vem preparada. E toda mentoria de expansão da mentalidade é um momento de incômodo, porque eu trago verdades. E não é opinião, é baseado em ciência, é baseado em estudo, é baseado em análise. Então, não é um quando é que a minha não é um como é que a minha cabeça funciona ou vai melhorar. É uma ambiência em que ela vive e que vai fazer com que ela, aos poucos, troque a água suja que está dentro dessa jarra por água limpa. Então, por que ela se transforma quando ela vem para a Apex? É porque, primeiro, ela está numa ambiência muito próspera. Ela tá com pessoas que está o tempo inteiro estimulando ela a fazer o que ela tem que fazer. Nós não passamos a mão na cabeça e não chamamos nenhuma mulher de coitada, desculpa, pobre coitada. Muito pelo contrário, a gente mostra para ela que ela é autorresponsável e que a responsabilidade de fazer o que tem que ser feito é dela. Ela pode fazer em um dia, ela pode fazer em 5 anos. O resultado vai vir na velocidade que ela fizer. Então, a gente entrega o conteúdo, a gente estimula e fomenta a realização, a gente impulsiona, a gente mentora e a gente aconselha. Show. E aí ela se sente muito preparada e muito protegida para ir tentando, entendeu? Então, esse é o processo. Tem muita aula, tem muita mentoria, tem uns puxãozinhos de orelha. Tem que ter. Tem que ter. E tem essa ambiência segura para ela ser o que ela quiser e como ela está. E eu falo muito isso na Apex. Só vem. Não se preocupe em vir perfeita e pronta porque ninguém tá. Só venha. E se entregue. E as coisas vão acontecer. Entendeu? Uau. Ai, Mirelle, estamos chegando na reta final, mulher, que pena, é muito rápido. É muito rápido. A vontade aqui dá é de fazer mais 1 milhão de perguntas, mas infelizmente a gente tem o tempo restrito. Quero te fazer mais uma pergunta final para a gente poder encerrar esse episódio, mas neste momento eu quero falar com você, empresário, empresária das nossas patrocinadoras. Nós temos aqui no Movie Talks, patrocinando este episódio, a Paula. A Paula, ela trabalha com design, ela constrói toda a identidade visual do seu negócio, constrói artes que comunicam realmente aquilo que você quer comunicar para alcançar aí este público, entregando a sua solução, como a Mirelle já bem trouxe aqui para nós. A gente tem que entender para quem, qual é a solução que nós entregamos, o que nós resolvemos, e temos que definir para quem fazemos isso. E ao se apresentar para essa pessoa, a gente precisa ter uma comunicação visual que caminhe para essa direção para alcançar o seu público desejado. Nós aqui do Movie Talks recomendamos a Paula, que faz todas as artes. O que vocês veem do Movie Talks nas redes sociais é feita por essa profissional incrível. Eu costumo dizer que ela sabe interpretar o que está na minha cabeça. Isso. Que olha, não é simples. Não é simples. Não é simples. Ela consegue interpretar e traduzir isso em imagens. Então,
fica aqui no box de informações todos os dados para que você possa falar com a Paula. Nós também temos o Café de Bisa! Como a Mirelle falou, cidadã da Apexia, tive a imensa honra de também conversar com a Ângela, a empresária por trás do Café de Bisa. Já tem um episódio dela gravado aqui no Movie Talks, aqui no canal. Volta aí, dá uma procurada. Foi um episódio incrível, tivemos uma conversa maravilhosa sobre café. O Café de Bisa também está aqui presente conosco. O Café de Bisa é um café premiado, gente, diferenciado. Tem 3 modalidades disponíveis. E olha, eu vou te falar, esse Drip Coffee eu carrego na bolsa, viu, Mirelle? É maravilhoso. Eu carrego na bolsa porque às vezes você tá naquele metade da manhã, metade da tarde, precisa de um Drip Coffee. Jesus, é maravilhoso. É sensacional. É muito bom. E como negócio também, né? Com certeza. E a gente tá por detrás do Café de Bisa, dando todo o apoio e suporte para Ângela, para ela chegar onde ela quer. Então é isso, né? E ela tá em fase de exportar, ela né? está em fase, nós estamos ajudando ela, tudo que ela precisa fazer. Então o conselho de gestão do Café de Bisa é a Apexia. Perfeito, maravilhoso. Ó, temos uma lembrancinha para nossa convidada, esse café maravilhoso, para que você possa aproveitar aí com seus amigos, com a família, realmente provar desse café delicioso. E temos também, gente, a Crucial Coaching e Treinamento, a minha empresa de T&D. Nós trabalhamos com mentorias e treinamentos direcionado para liderança, direcionado para vendas. Costumo dizer que vendas é a minha área de conforto, e trabalhar com liderança, com pessoas, né? Que não é fácil. O nosso grande diferencial é trabalhar tanto a parte técnica, a parte de gestão estratégica, mas também trabalhar a mentalidade, que a gente sabe que é o grande desafio aí dos profissionais hoje em dia. Precisando de treinamentos nessa área, estamos à sua disposição. Mirella, estamos literalmente... Mirelle, estamos realmente na reta final. E aí, mulher, eu quero, pra gente poder... a última pitada, né? A gente falou de ambiência, mas como, de forma objetiva, como que esse empresário, essa empresária pode construir a ambiência adequada para poder ter a energia necessária e fazer o seu negócio crescer? Nossa, ela me dá 2 segundos para responder 2 essa pergunta. 2 segundos. A ambiência necessária vem da identidade da pessoa que a cria. Então, a primeira coisa que eu posso te dizer é: conheça-te a ti mesma, né? Olha para você, entenda quem você é, o que você quer. Hoje em dia, no mundo digital, fala-se muito que o principal ativo que uma empresa tem é a sua comunidade, né? Então, a ambiência, a comunidade, passa por um pilar da Apexia, que é a experiência da clientela. Onde eu vejo muitas empresas quebrando, a falta de cuidado com quem já faz parte do ecossistema. E experiência de cliente, que é uma comunidade, não é sorrir e tratar bem e concordar com tudo. É trabalhar esse relacionamento baseado na sua cultura, considerando que tudo vai bem, mas especialmente quando tudo vai mal. O que a gente mais vê é pessoas falando mal de empresas porque tiveram um problema e tudo era lindo até ter o problema, né? Então, como criar a ambiência? Volta lá para a primeira pergunta. Primeiro, entender qual é o problema que você resolve, para quem você resolve, como você resolve. Porque quando você entende isso, você entende quem é seu público. E o seu público vai gerar a sua ambiência. Então, é a parte mais desafiadora para todas as pessoas empreendedoras. Certeza. E é o momento em que você mais precisa dedicar tempo para encontrar. Óbvio, estou aqui à sua disposição, a Apexia está à sua disposição, vai ser um orgulho. Já deixa as suas redes sociais aí para a audiência saber como te encontrar. A minha rede social é @simplesmentemirelle, LinkedIn, WhatsApp, tudo que você quiser, @simplesmentemirelle, MIRELE. A Apexia é APEXIA.comunidade.
tanto no Instagram, no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube também, @simplesmente Mirelle, em que eu falo de negócio e gestão e expansão de mente. E você, mulher, está convidada a fazer parte da PEC, você está convidada para vir para as nossas aulas de segunda-feira. E você, homem querido empreendedor, entre em contato comigo, porque nós vamos ter cursos todos muito técnicos agora em agosto. Vamos ter curso de WhatsApp, Instagram, Google Meu Negócio, precificação, estratégia, como usar ChatGPT, como configura ChatGPT, e esses cursos serão mistos. Então, você só não deve estar paralisada e paralisado na estagnação. Então, se essa conversa falou contigo, seja você homem, seja você mulher, só entre em contato comigo que eu te direciono. E o mais importante, entenda que o futuro que você quer está na decisão que você toma hoje. Então não adianta nada ficar fazendo quadro e mural de sonhos e o hoje tá te levando para trás, tá te levando para a escassez. Então a gente precisa primeiro mudar a cabecinha e essa cabecinha vai te levar pro Pix que você tanto quer. Gente, chegamos ao final de mais um episódio do Movie Talks. Mirelle, foi uma honra te receber aqui, te ouvir, compartilhar essa mesa com você, viu? Parabéns aí por toda a sua entrega. Eu que agradeço. Venha pra Pex, venha pra @simplesmente Mirelle, venha pro Movie Talks, tome café de bis, fale com a Paula e vamos prosperar. Este é mais um episódio do Movie Talks, aqui, onde conversas acontecem para mover você e mover o seu negócio. Te espero no próximo episódio, às terças-feiras, às 20 horas. Tchau, tchau!